Em primeiro lugar, o exemplo clássico de desobediência em nome de Deus são os companheiros de Daniel diante da imagem de Nabucodonosor. Eles não se prostraram. Mas você não encontra nenhuma passagem da Bíblia. Por exemplo, havia muitos judeus no cativeiro da Babilônia. Os companheiros de Daniel e o próprio Daniel, que não aparece no texto ali, eles não fazem uma greve, uma manifestação, um quebra-quebra, um confronto. Não existe isso em canto nenhum da Bíblia. Não existe. Esse é um primeiro ponto. A maneira que eu tenho de desrespeitar é através do meu testemunho e como a Bíblia fala, suportando o sofrimento por Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando Pedro e Paulo falam para respeitarmos as autoridades constituídas, orarmos por eles, quem que estava no poder? Roma. E pior, Nero. Exato, que depois de Calígula foi o mais desgraçado de todos os imperadores. Você está entendendo? Então, e o terceiro ponto aqui, falando de Pedro ainda, ele fala que, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 em diante. Não tenham medo das ameaças, está falando das autoridades constituídas, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir o quê? Razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão, temor e boa consciência. Então, quando um cristão vai, vamos quebrar tudo, contra o governo e tudo, ele não está respondendo com mansidão, nem coerência, e ele não está mostrando a razão da fé dele, ele está mostrando Karl Marx, Hegel, gente pagã, você está entendendo? Ele quer sustentar naquilo ali. E a Bíblia fala, com mansidão, está na Bíblia, gente. Eu só quero falar uma coisa bem rápida para não estourar o tempo. Eu acho interessante, uma das coisas que os judeus mais ficaram chateados com Jesus é porque que ele não se definia como um judeu zelota, como um judeu assim que quebrava o pau. Que ia fazer uma revolução. Isso os frustrou. Tanto é que por isso Judas traz Jesus. Judas traz Jesus justamente para ver se impulsionava, dava uma ajudinha. Agora olha que interessante. Os judeus tiveram outros candidatos a Messias que foram o que eles queriam, revolucionários, Che Guevaras da época. O que acontece? Como resultado da revolução, eles perderam a cidade, perderam o templo e perderam o país, porque a Palestina veio justamente por causa disso, e só em 48 que eles tiveram o caso. E hoje eu não tenho nenhum seguidor de Bar Giora, de Bar Kokhba, que eram os messias revolucionários. Mas os de Jesus, nós temos mais de 1 bilhão aí no mundo. Então quer dizer, sabe, também muitos hoje que acham que a igreja é passiva demais nas pautas sociais, também se escandalizariam com Jesus, que parecia passivo demais diante da opressão dos romanos. Só para completar, eu gostei muito do exemplo de Daniel e de seus amigos, que eles protestavam sim contra o que estava errado, mas com atitude, né? Tanto é que eles contribuíram e muito para o crescimento daquele lugar, e a atitude deles era o maior protesto. Eu acho que... Então vocês perceberam aí que hoje os evangélicos estão sujando o nome no evangelho, se metendo em querer tirar governo, falando mal de governo, fazendo greve contra os governos, manifestações contra o governo, aí xinga o governo, grita o governo, fazem manifestações. Você não vai ver nenhum respaldo na Bíblia, na palavra de Deus falando sobre isso. Nenhum discípulo, nem Jesus, ninguém no Novo Testamento fazendo protestos contra o governo. E olha que o governo da época era Nero, aquele assassino cruel, aquele maligno que perseguia os cristãos, e nem por isso os cristãos ficavam fazendo greve contra o governo. Eles viviam de conformidade à vontade de Deus, suportando por amor ao evangelho. Então hoje muitos falsos crentes, muitos falsos profetas estão se levantando aí, usam algumas passagens da Bíblia, deturpam a palavra de Deus justamente para enganar as pessoas. O interesse dessas pessoas, desses líderes, desses pastores, desses falsos profetas, não é para libertar ninguém do pecado, não é por causa de família, por causa disso ou daquilo, mas tudo por causa de dinheiro, de poder, de fama e de riqueza. Esses caras, quanto mais tem dinheiro, mais eles querem dinheiro. Quanto mais poder eles têm, mais eles querem poder. Aí ficam usando os evangélicos, e muitos evangélicos que não estudam a Bíblia, não estudam a palavra de Deus, são enganados por esses falsos pastores, por esses falsos profetas, por esses falsos mestres que ficam enganando os evangélicos. E infelizmente muitos desses evangélicos são enganados
prefere ficar com os políticos, prefere ficar com seus líderes, prefere ficar com seus falsos profetas do que ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você não vai encontrar nenhuma passagem da Bíblia mostrando os discípulos fazendo manifestações contra o governo, ou Jesus pedindo para que eles façam isso, mas pelo contrário, eles respeitavam as autoridades, oravam pelas autoridades, mesmo não concordando com as autoridades, eles oravam por elas. E você não vai ver, quando Paulo e Silas foram presos, açoiteados, você não vai ver eles reclamando, vamos orar para esse governo sair, vamos orar para Deus amaldiçoar esse governo, vamos tirar esse governo corrupto, ladrão, esse governo isso, aquilo, xingando, vamos quebrar, vamos pedir para os discípulos e para os nossos seguidores quebrarem tudo, vamos fazer protesto. Você não vai encontrar isso em canto nenhum da Bíblia. Então, o que esses caras, que essas pessoas, que esses líderes evangélicos estão fazendo é tudo vontade de Satanás, do diabo, do demônio. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. O povo de Deus é um povo manso, é um povo humilde, é um povo pacificador, é um povo que ama, é um povo que perdoa, é um povo que ajuda, é um povo que sofre, é um povo que é perseguido. Eles não são perseguidores. O que está acontecendo hoje é que esses evangélicos são perseguidores, estão sujando o nome do Evangelho de Jesus. Espero que você tenha entendido um pouquinho a nossa mensagem, a mensagem do pastor, do Dr. Rodrigo Silva. Espero que você tenha entendido um pouquinho realmente que o que está acontecendo hoje no Brasil não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho de Jesus. Pense nisso, que Deus te abençoe e muito cuidado para não ser enganado por esses falsos líderes, por esses falsos evangélicos, que não são pastores, são políticos. Eles querem saber de política, querem saber de riqueza, de fama, de dinheiro. Não estão nem aí se você vai ser salvo ou não. Não tem nenhum preocupado um pouquinho com a tua salvação. Estão preocupados com dinheiro, com riqueza, com fama e com poder e com o ódio que eles têm no coração contra outro político, e o ódio que eles têm no coração deles fazem com que eles fiquem fazendo essas monte de besteira contra o governo A, contra o governo B, contra isso, contra aquilo. Então preste muita atenção no que a Bíblia diz, vá pela Bíblia, vá pela palavra de Deus, você não vai encontrar nenhum discípulo fazendo manifestação contra governos. E olha que o governo era o pior governo que já passou na terra, que foi de Nero, um dos piores, Nero, aquele cruel, maligno, assassino que perseguiu os cristãos. Que Deus abençoe você, um grande abraço, fica na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade.